Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um Conexão Esperato, seu programa quinzenal sobre investimentos, finanças pessoais, economia e empreendedorismo em um só local. Estamos aqui ao vivo, meu nome é Felipe Fontana, sócio da Esperato Investimentos, junto aqui com Ranieri de Matos, Ronaldo Rosenthal. Vamos apresentar para vocês as principais notícias da economia, falar um pouco sobre investimentos da semana e o cenário de incertezas aí, políticas que geram oportunidades, que ontem tivemos aí a queda de juros na economia. Vamos comentar hoje aí juntamente com o pessoal do Conexão Esperato. Eliseu Mânica Júnior não participa hoje, mas está lá em algum lugar dos Estados Unidos aí, nos acompanhando ao vivo aí. Um grande abraço, Eliseu Mânica Júnior aí, que está nos ouvindo agora. Primeiramente, dar uma boa tarde pro meu parceiro aqui, Ronaldo Rosenthal. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Ranieri. Boa tarde, nossos ouvintes. Mais uma semana de incerteza política, mas a equipe econômica reafirmou o seu planejamento de redução da meta da taxa Selic. Perfeito. Também estamos ao vivo agora pelo Facebook Live. Podemos acompanhar ao vivo aí o nosso programa do Conexão Esperato aqui da Rádio Novos Horizontes. Iniciando então com o relatório Focus, relatório do Banco Central do Brasil, que mostra aí como é que os players, as principais instituições financeiras esperam para os próximos períodos os dados da economia, começando pela inflação IPCA, demonstrando aí demonstrando aí uma possibilidade de alta, expectativas em torno de 3,92, agora expectativa de 3,95 IPCA para o final de 2017, lembrando que há 4 semanas a expectativa é de 4%, ainda é baixo, né, se a gente for analisar aí os dados da inflação. No ano que vem espera-se aí uma inflação em torno de 4,40%, expectativa de alta novamente aí com esse dado aí. Taxa de câmbio também, expectativa de 13,25 no final do ano e 13,37 no final do ano de 2018. Taxa Selic é em torno de 8,50% expectativa para fechar essa taxa Selic aí. Ano que vem também, novamente, ontem, como falou muito bem o Ronaldo, corte de 1%, né, na taxa Selic, Ronaldo, até lá na Esperato, né, Ronaldo, a gente tem nossas quadro de apostas. O que a gente espera, né, da economia. Uns apostaram 1,25%, né, outros 1%, e a expectativa mesmo era 1,25%, que era o que o Banco Central ia trabalhar, né, mas infelizmente com toda essa incerteza política que vem ocorrendo aí, né, a gente vê aí que vai diminuir esse ritmo aí da baixa da taxa Selic. Isso aí dependerá muito da questão das reformas agora, mais para frente. Foi muito bem claro o Banco Central nisso, a gente vai comentar isso no próximo bloco. Então demonstra aí uma certa incerteza, mas novamente vem uma expectativa de queda de juros, né? Já chegamos aí a 14,25% ao ano a taxa Selic. E agora aí, expectativa de fechar o ano 8,5%. Então ainda é uma expectativa de juro em queda no final do ano. O PIB aí, com toda essa incerteza, dando uma segurada na expectativa das instituições financeiras, em torno de 0,49% no ano, 2,48% no final do ano que vem. Como a gente repetiu aqui as principais notícias do dia, né? O BC reduziu a taxa Selic para 10,25% ao ano. Sempre lembrando, então, para quem tem aplicações atreladas à taxa Selic, ao CDI, tudo isso aí vai diminuir o rendimento ao mesmo tempo, né? E aí, automaticamente, isso se deve também, cara, um controle da inflação. É natural essa questão da queda de juros, né? Então, a próxima reunião agora é dia 26 de julho, onde o BC já afirmou que reduzirá o ritmo de corte, né? O Copom entende que uma redução moderada do ritmo de flexibilização monetária em relação ao ritmo adotado hoje deve se mostrar adequada em sua próxima reunião, não? Possibilidade aí de corte apenas de 0,75%, que não é ruim, né, Ronaldo? Se for analisar nessa situação, com não certeza, é um corte. É uma taxa Selic baixa, igual, mas nós chegamos a ter a expectativa de uma taxa de 7,5% É verdade. ao final do ano.
essa expectativa foi revista com a incerteza política no nosso país. E tudo isso, né, é importante citar por que acontece toda essa expectativa aí, as reformas, o mercado olha na questão das reformas, né, pessoal? Um exemplo até básico para a gente começar a entender por que elas são importantes, né, a questão da reforma da Previdência, né, que é uma que se no momento algum a gente está puxando com algum cunho político ou não, o objetivo aqui é analisar números, né, na questão. Reforma da Previdência, a gente vê aí uma expectativa de não crescimento do país, uma inflação pressionando, um estado cada vez maior, né? Vamos chegar no nível, a gente vai ter mais inativos que ativos, né? Então a gente vai ter que contratar mais, tem toda uma loja de aumento de despesa. No momento que aumenta uma despesa, tributos, né? Aumento de tributos para tentar fechar esse orçamento. Isso é importante dizer. E aí a gente vê aí que o mercado em si, as empresas, né? O próprio empreendedor, a própria população não aguentaria talvez uma alta de tributos. E uma alta de tributos, vamos imaginar a questão da gasolina, hoje questão de R$4, já pagamos hoje 60% impostos, né? E vamos dizer que vai a R$5, 70% impostos. Isso leva a inflação para cima novamente aí, e aí novamente, né, os custos aí de folha são ligados à inflação, aposentadoria são ligadas à inflação, então isso prejudicaria todo um limite. Então o que a gente faz? O Banco Central utiliza como forma subir o juro para poder controlar a inflação novamente, né? A expectativa do Meirelles quando ele assumiu junto com o Temer no governo, era de que essas reformas fossem aprovadas. Tinha uma ideia de colisão política, que todos os partidos iam votar junto. E essa instabilidade agora trouxe essa incerteza. Até por isso essa revisão da taxa Selic agora. Exatamente, uns falam, se a reforma realmente for aprovada, é natural que o juro ele caia aí 7,5, 7, buscar um juro real, um juro bem abaixo aí, porque a inflação a princípio estaria controlada, né? Então isso é fundamental para a gente entender, né, esses números aí, para ver se, para discussão de números, não se é a favor ou contra ou não, mas a começar a analisar os números claramente. Outra questão também, né, para a gente ver, a gente precisa de aumento de receita também do próprio Estado. Isso aí vem a partir de tributos, de lucro, de receitas fortes, principalmente do setor empresarial produtivo, né? Outra reforma importante também se discute muito a ideia da reforma tributária, né? Reforma tributária também, que aí muitos empreendedores aí até não abrem suas empresas por questão de risco tributário, por achar muito complexo, né, questão tributária, até citando um artigo que da minha autoria, colocamos lá na CISA, site da CISA Missões, que fala, né, que hoje aí dia 5 de junho é o dia que a gente para de trabalhar para o governo e começa a trabalhar para nós, no sentido aí da questão tributária brasileira. Então outra reforma importante aí para a gente fazer algo mais claro, para que a gente lance mais empreendedores, para a gente aumentar a receita sempre no longo prazo. Então todos esses detalhes aí das reformas que são difíceis de mexer são fundamentais aí para o nosso crescimento, né? Chegando ao nível que outro dado que saiu, desemprego hoje em torno de 13,6%, né? A questão aí com certeza diminuiu aí, mas em torno aí de população desocupada, em torno de 14 milhões de brasileiros, de pessoas aí que realmente estão desempregados. Então, mais uma vez, a gente tem que realmente discutir esses temas complexos. Uma notícia boa aí, questão da economia, né? A confiança empresarial avançou novamente, 1,1 ponto no período aí de maio, no sentido aí mesmo com todo esse aparato político aí que fez um pouco deixando essa incerteza, mas a confiança empresarial avançou. Outra questão importante, acredito que seja para os municípios, né, fundamental, que o Congresso derrubou o veto do ISS a municípios. Para ter uma ideia, o ISS de cartão de crédito, de leasing, antes ficava praticamente em 35 prefeituras das suas matrizes, né? Agora não, né? Agora praticamente o ISS em si, que é gerado pelo município de domicílio, do cartão de crédito, do leasing, tudo isso aí dos planos de saúde também agora ficam nos municípios de domicílio dos clientes desses mesmos serviços. Então espero aí que os municípios utilizem muito bem esse recurso com responsabilidade aí, que pode fazer a diferença
no longo prazo aí. Terminando também com outro dado interessante que saiu, o PIB subiu 1% no primeiro trimestre de 2017. Até o Meirelles deu uma declaração até um pouquinho meio exagerada, mas saímos aí da pior recessão do século, né? E na verdade não deixa de ser verdade, né? Uma crise que a gente teve aí desde 1929, uma das piores aí em PIB, né? Então o PIB aí de 1% crescemos aí, porém, mais uma vez, o nosso carro-chefe sempre puxando, né? Que é a própria agricultura, né? A agricultura aí, para ter uma ideia, o agronegócio puxou lá para cima esse PIB, para ter uma ideia, expansão de 13,4%, agropecuária principalmente, né? A indústria só cresceu 0,9% no PIB e os serviços ficaram na estabilidade de 0,3%, né? Então, mais uma vez, o produto principal é a agricultura, né? A indústria é muito atrelada às reformas, né? A parte tributária, a parte também da previdência, os impostos pagos, isso prejudica muito a indústria. A confiança dos empresários que subiu também tem muito a ver com a política econômica que foi mantida. Exato. Manteve-se um corte da taxa Selic pelo Meirelles, então isso está estimulando o empreendedor a ter mais confiança, conseguir um crédito mais barato no futuro para poder empreender melhor. Exatamente, né? A gente, muito bem falado pelo Ronaldo, a indústria, o que mais sente esperando a questão das reformas, porque tem todo um custo trabalhista, tributário, algo bem complexo, e uma indústria no país ela é fundamental para um crescimento aí, porque ela transforma produtos, né? Na agricultura, né? Se a gente pudesse segurar esse soja, né, que a gente planta aí e puder industrializá-lo, né, e vender a 10 vezes mais, né? E a indústria ele tem essa força aí de transformar a matéria-prima em manufaturado e que gera valor toda uma cadeia, né? Gera emprego, gera renda de uma forma muito forte. Então, o crescimento da indústria é um crescimento do país e o crescimento dos serviços também, né? Digo assim, os serviços que é uma consequência também de todo esse processo aí, que leva uma ideia de uma mão de obra mais qualificada, isso é importante dizer, o serviço, né? Além de deixar todo um ISS para o município de origem, o serviço sempre é um braço importante aí de mão de obra. Então são setores importantíssimos e esperamos que a gente consiga aí ter uma boa recuperação, que o setor político aí pelo menos atrapalhe menos, né? Eu digo assim, o setor político pelo menos busque aí resolver tudo isso aí, que o povo brasileiro precisa largar essas incertezas e voltar à prosperidade. Ok, pessoal, segundo bloco aí, voltamos novamente aqui no estúdio. Eliseu Mânica Júnior está nos ouvindo lá, infelizmente está na estrada em algum lugar aí, na Route 66, em algum lugar nos Estados Unidos aí, andando. Então, grande abraço ao Eliseu Mânica Júnior, e voltaremos aqui no segundo bloco no estúdio para falar mais sobre o curso Aprenda a Investir o Seu Dinheiro, títulos interessantes para os próximos períodos aí. Voltamos daqui a pouco. Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. De volta aqui no segundo bloco, diretamente dos estúdios da Novos Horizontes, Conexão Esperato, né, discutindo um pouco sobre toda a incerteza política. Estamos aqui junto aqui com o Ronaldo aqui para falar um pouco, né, sobre até toda essa discussão das taxas de juros aí, e o pessoal vem muito nos perguntando, né, a nossa questão aí do Ronaldo, a gente está conversando de manhã hoje sobre alguns títulos, né, que a gente está vendo aí na questão da taxa de juros, né, e aí veio alguns artigos até que falava de investimentos que a poupança, no caso, era maior, e vem muito questionamento das pessoas, tá, mas o juro cai pesado, a poupança ela vai ser boa, como é que vai ser, como é que fica esses títulos atrelados ao CDI que vocês falam, como é que funciona? É interessante, a gente até trouxe aqui para o ouvinte, né, Ronaldo? Eu gostaria que tu falasse um pouco até sobre essa questão. Num período de queda de juros, né, a poupança ficaria melhor ou não do que outras aplicações conservadoras? Exatamente, Felipe. Eu tive muitas perguntas a respeito disso. Com a queda da taxa Selic e o rendimento da poupança em torno de 6,17 ao ano, fazendo um cálculo que um CDB tu vai pagar
o imposto de renda de até 22,5%, imposto máximo dele, o pessoal questiona muito se não vai valer a pena mudar novamente o CDB para a poupança. Mas tem um dado simples que não fica muito claro sempre para o investidor isso. Quando a taxa Selic estiver a 8,5% ou inferior a 8,5%, a poupança pagará 70% da taxa Selic, ou seja, 5,95% ao ano. Então um CDB de 100% do CDI, que o CDI é atrelado à taxa Selic, ele paga 77,5% da taxa Selic. Então mesmo com a maior tributação, ainda assim um CDB vale a pena. Outra coisa, a poupança ela rentabiliza mensalmente, apenas na data do seu aniversário. Ou seja, você tem que ficar um mês na poupança. O CDB não. A rentabilidade dele é diária. Então, retirando mesmo pagando IOF, um prazo inferior a um mês, mesmo assim o CDB tem uma rentabilidade melhor. Outro questionamento falam, sim, mas tu não contou a TR, porque a poupança paga uma taxa de 0,5% ao mês, mais a TR. Mas como que é feito o cálculo ATR? É um cálculo um pouco complexo, mas a ATR é feito através do TBF dividido por um redutor. E o TBF é feito entre a média dos principais bancos, dos CDBs pré-fixados. Ou seja, sempre vai ser inferior a um CDB. Hoje, se procurar no principal banco um CDB pré-fixado, ele não vai estar pagando mais que a taxa Selic. Então, mesmo com a queda de juros, a poupança continua não sendo uma boa aplicação. Dificilmente ela vai ganhar da inflação. Isso é interessante que o Ronaldo falou, né? Muito bem o questionamento aí. A gente falava antes que a poupança perdia para a inflação, né? E aí tem que buscar investimentos interessantes, mas agora, com a queda de juros, o título de renda fixa vai ficar ruim ou não? Como é que fica? Porém, a gente sabe, tem essa questão, né? No momento de uma queda de juro forte, a poupança ela vai ser atrelada, como o Ronaldo falou muito bem, 70% da taxa Selic. Então você vai ver lá como é que está a questão da taxa Selic e vai fazer ali 70% daquele valor, é o que realmente vai pagar a poupança, né? Todos esses dados é importante falar. Quem quiser ter acesso lá, puxa o aplicativo da Esperato Educação Central do Investidor, você vai ver lá o CDI, quanto é que tá a taxa Selic, inflação, todos esses dados estão lá, né, para se familiarizar, né, lá no site www.esperato.com.br está lá atualizado também esses valores, né? E o CDI, o que seria o CDI, mais uma vez falando, é nada mais ou menos que o custo do dinheiro, né? O CDI é uma maneira aí com que aquele dinheiro parado, vamos dizer assim, o dinheiro parado que está rolando no sentido aí, ele vai ser sempre remunerado, uma proteção da inflação, entre aspas. Assim. Na verdade, é nada mais as taxas que os bancos negociam entre si. E aí, quando existe uma pressão inflacionária alta, o que é uma pressão inflacionária? Os preços começam a subir, automaticamente o Banco Central tenta subir a Selic para poder fazer com que esse custo do dinheiro seja preservado. Então, para quem realmente está no 100% CDI, ganhando ali esse DIzinho aí, que a gente diz, ele vai estar pelo menos protegendo pela inflação. Então, a inflação subiu, natural subir também essa daí. Enquanto isso, a poupança ela fica parada. Isso que a gente tem falado muito, a poupança ela fica naqueles 5,5%, 6% em todos os cenários, né? Então, isso se vê claramente também lá no Central do Investidor, a gente consegue uma simulação e ele vai te dar ali um título de quanta taxa você quiser botar, bruto, líquido e poupança. Então, às vezes vem essa ideia que, por ser isento de imposto de renda, ele vai pagar mais que qualquer outra aplicação. Isso aí, na verdade, é um absurdo, né? O lastro da poupança ele é sempre atrelado ou à construção civil, programas sociais, Minha Casa Minha Vida, principalmente, ou agricultura familiar. Então, o banco não pode pagar um valor alto pela poupança. Por quê? Porque quando ele empresta, ele sempre vai emprestar para esse tipo de cliente, que vai procurar sempre a menor taxa. Então, o spread da poupança é muito baixo para o banco. Por isso, ele nunca vai ter um retorno parecido com o do CDB.
Excelente, excelente, isso aí. E aí, para quem quiser também um prazo um pouco maior, existe coisas mais interessantes, aplicações mais interessantes. Se fala essa questão de prazos, né? Quando o pessoal vai nos perguntar o que está bom de investir, já perguntamos qual prazo você quer investir, porque quanto maior o prazo, é natural, né, que o banco ele te pague uma rentabilidade um pouco maior, né, no sentido porque ele não vai precisar devolver aquilo com liquidez. Então a gente tem aí a letra de crédito do agronegócio, letra de crédito imobiliário, mesma segurança da poupança, isento de imposto de renda também. Aí já passa para 3 meses, né, com liquidez. Isso muita gente tem feito agora, né, Ronaldo? Isso é importante falar do LCA, onde você aplica 90 dias e o título fica lá com vencimento de 1 ano ou até 2 anos, dependendo do caso, e a partir de 90 dias você pode sacar aquele recurso isento de imposto de renda, hoje até pagando em média em torno de 87% do CDI, 0,73 líquido, né? Mais uma vez falando, poupança em torno de 0,52, produtos da mesma segurança, né? Você vai ter um rendimento bem interessante, põe isso a juro composto, ele faz um grande diferencial, né? Então é interessante falar um pouco essas dúvidas aí do conservador, que mesmo em queda de juros tem coisa melhor nesse sentido. E também, né, a gente conversando hoje de manhã no escritório, né, que tem para quem não quer realmente quer título seguro, quer se proteger da inflação, que é o objetivo básico, o objetivo principal, ganho real, né, acima da inflação, né? Esse é o objetivo do investimento, né? Exatamente. Qualquer investimento que perde para a inflação não é considerado um investimento. Exatamente, é isso aí, bem dito. Pelo menos a gente tem que ter aquele custo do dinheiro ali sempre preservado no longo prazo. E aí tem, por exemplo, o título do Tesouro Direto, né? Tem aí CDBs também, isso é importante dizer, que não se encontra aí nos principais bancos, não se encontra nos bancos, encontra a maioria das vezes com a gente mesmo, porque a gente hoje trabalha com mais de 40 bancos, trabalha com uma intermediadora com o objetivo de investimento, atrelado à inflação mais um juro real. Então o investidor lá ele vai ter um CDB de 3 anos, um exemplo, ou um título do Tesouro, onde vai comprar um título de PCA mais 6%. Então, se a inflação, no caso, ele der 20% no período, ele vai ganhar 20% mais os 6%. Inflação aí deu 5%, ele vai ganhar os 5% mais os 6%. Então, uma maneira de você se proteger, né, dessa questão de onda inflacionária, como fazer. E é importante falar que a inflação, hoje os principais índices, por exemplo, dos imóveis, né, dos aluguéis, eles são atrelados à inflação, é a cesta principal aí, que é para se proteger. Então, é um belo de um juro, um ganho real, que é o que a gente tem que se preocupar, né? E é importante também falar, né, isso aqui pode até parecer muito complexo para a maioria das pessoas, e o objetivo nosso é desmistificar com o nosso programa aqui o curso, né, para quem quer aprender essa questão, dominar essa questão da economia, de investimentos. Aprenda a investir o seu dinheiro agora, dia 6 e 7 de junho, né? Para quem está nos ouvindo agora pelo Facebook Live, né? 6 e 7 de junho na CISA, né, Ronaldo? Teremos aí o curso Aprenda a Investir o Seu Dinheiro, né? Isso. Nós fizemos um mix do curso Aprenda a Investir Seu Dinheiro com finanças pessoais. No primeiro dia nós vamos bater um pouco em finanças pessoais. O pessoal que tem aquele orçamento doméstico, conseguir controlar melhor seu dinheiro, fazer sobrar aquele valor para investir. Ele é ao longo do tempo. E também questões como essa, o que é o CDI, por que ele é atrelado à Selic, a poupança é um bom investimento ou não, todos esses temas vão ser debatidos no curso. E a importância da educação financeira como um todo, em todo o território nacional. Ficou claro em mente isso, agora com essa baixa da Bolsa, o que aconteceu? O mercado brasileiro, os brasileiros acabaram vendendo seus ativos, saindo do mercado no pior momento. O estrangeiro, que tem uma cultura, uma educação financeira mais avançada, eles viram uma oportunidade. O Felipe pode até falar melhor disso, que ele acompanhou bem o mercado, ele viu esse movimento. Os brasileiros vendendo os ativos, perdendo dinheiro, e os gringos, como a gente chama, viram uma oportunidade e investiram nas empresas brasileiras. Exatamente, né? Isso aí era um dado bem interessante que a gente conversa no dia a dia com muitos analistas, né? E é importante testemunhar isso até com nosso ouvinte, né? A gente vê, talvez a gente possa estar muito pessimista, e a gente não vê muitas vezes a oportunidade.
né? Isso aí rever muito com a ideia de educação financeira, tudo isso aí. Mas aconteceu isso aí, durante essa semana dessa crise política, né? Querendo ou não, a gente está mudando nos países, é importante dizer isso, né? A gente sabia de toda essa corrupção e agora a gente está conseguindo combater. E quando veio tudo nesse 18 de maio, meio caótico 18 de maio, no país com toda essa incerteza, quem vendeu mais as posições ou de bolsa ou de mesmo de títulos aí, e voltando para o conservadorismo, foi o brasileiro, né? E o gringo, que a gente diz, o estrangeiro, a gente chama o termo gringo no mercado financeiro, o estrangeiro ele comprou. Né? Então mostra assim uma certa... isso tem muito a ver também com a ideia de alguns estudos que se tem que quanto mais governança corporativa a gente tenha ao longo do prazo, tende esse mercado a crescer no longo prazo, né? Então a gente vê assim que a gente está combatendo muita coisa no país errada e talvez o gringo vê isso como uma oportunidade, né? A gente viu ações caindo muito naquele dia e o fluxo entrando, o fluxo de dólares principalmente entrando do estrangeiro no país. Então se vê assim que algo aí possa acontecer, talvez esteja pessimista demais e que talvez aqui seja o local das oportunidades, né? O baixo conhecimento sobre o assunto geral, vamos dizer assim, não tem a cultura de educação financeira desde as escolas. Então qualquer instabilidade política tu fica com receio e começa a se desfazer das suas posições, vender seus ativos, mesmo saindo no pior momento que foi quem vendeu aquele dia. Exatamente, então isso aí é o objetivo até da Espera Educação, que tem uma missão, né, de levar aí toda a ideia de educação financeira. A maioria das pessoas sempre agradecer as empresas principalmente que acreditaram, né, vão levar bastante funcionários aí, né, nesse primeiro curso Aprenda a Investir Seu Dinheiro na CISA, né, um curso aí dia 6 e 7 de junho, que está aberta as inscrições aí, né, isso é importante falar, que está aberta. O objetivo realmente é sair de lá entendendo a ideia do orçamento doméstico, sair de lá entendendo como é que funciona a questão de juro composto, juro simples, técnicas para a gente poupar dinheiro de uma melhor forma e no final entender uma lógica assim de como montar pelo menos uma carteira, né? Pelo menos chegar aí e a ver um jornal, a parte da economia, olhar o Jornal Nacional, e começar a entender, inflação, Selic, CDI, que os termos que parecem realmente aí muito complicados, mas que fazem muita diferença na nossa vida, né? Então aí, terceiro bloco, vamos falar um pouquinho mais também, encerrar agora o segundo bloco aí, terceiro bloco, estamos de volta aqui no estúdio com mais informações da economia e falar um pouco sobre toda essa ideia de educação financeira e a incerteza na economia. Até o terceiro bloco, um grande abraço. Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Voltamos então para o terceiro bloco do Conexão Esperato. Aqui Ranieri de Matos, Felipe Fontana e Ronaldo Rosenthal. A gente veio falar aqui agora um pouquinho do serviço, né? O pessoal que quer participar desse curso que o Felipe e o Ronaldo falaram no segundo bloco, pode entrar no site esperato.com.br, vai ter um banner nesse site ali. Clicando no banner vai para uma página onde pode colocar os seus dados e ali você vai reservar sua vaga para o curso que começa na próxima terça-feira, dia 6 de junho. Vai ser ali na CISA a partir das 19 horas. E lembrando aos ouvintes então que é preciso reservar a vaga até amanhã. Amanhã é o último dia, já temos vários inscritos e o pessoal que quiser participar do curso entra no site, entra naquela página, deixa os seus dados ali que a gente entra em contato. Excelente, o curso, como a gente falou aí, 6 e 7 de junho agora, né? Vai ser o primeiro de várias vezes que a gente inicie. Sempre agradecer às empresas aí, falar um pouco sobre a questão da educação financeira, fundamental, né, Ranieri, essa questão. Né? O bacana desse curso é que ele vem como um feedback desse programa aqui. Né? Várias pessoas que escutam esse programa, que entram em contato com a gente lá na empresa, nas ruas, quando a gente conversa com o pessoal, ou até mandam mensagem, falam, não, legal, vocês falam de investimento, a gente entende, a gente aprende, tá, mas eu não tenho dinheiro.
Como é que eu faço para investir se eu não tenho dinheiro? Então a gente trouxe um mix. A gente pegou o curso Aprenda a Investir o Seu Dinheiro, a gente pegou trechos do curso de Finanças Pessoais e trouxe então pro curso de investimento, a gente trouxe as matérias de orçamento doméstico, né, de como que tu consegue separar um pouquinho o teu dinheiro no final do mês para conseguir fazer uma poupancinha, para aí ficar habilitado a virar investidor. Então, assim, graças a esse programa a gente conseguiu montar um conteúdo programático, né, que serve para aquele, tanto para o cara que já tem um dinheirinho poupado, que quer começar a fazer uma carteira, quanto aquele que quer aprender a poupar. Exato, e é para todos, né? Para todos os perfis. Falou assim, era algo, tinha que ser algo que tinha que ser feito nas escolas, universidades, né, para a gente estudar de uma forma para chegar, porque o pessoal só sente às vezes, é importante dizer, a questão da importância da educação financeira ao vivo também pelo Facebook Live agora, é só no momento quando tem uma necessidade, né, aquela questão que realmente falta, sobrou mês pro meu salário, como diz alguns, né, faltou realmente dinheiro no bolso, e aí tu sente a importância do que fazer, né, a gente chega naquele dado hoje, onde a maioria das pessoas hoje pagam o mínimo do cartão de crédito, né, e a gente vai ver lá, por exemplo, se a gente vai ver por números lá, por exemplo, porque isso aí é destruidor, né, uma bola de neve, questão dos juros compostos, que fazem grande diferença, até saiu um artigo hoje que 99% das pessoas não sabe que são juros compostos e faz muita diferença na vida, né? Então ali a gente vai ver planilhas pra gente entender essa forma de por que é importante, nem que seja ali sobrar R$50, R$100 no mês, e isso aí a juro sobre juro ao longo do tempo. Faz muito diferença. Construir uma carteira de ativos, que eu digo é a coisa mais importante, e todo mundo faz uma pergunta assim, mas se eu para investir eu tenho que ganhar 30 mil, eu tenho que ganhar 50 mil reais por mês. Não, isso aí não. Isso aí dizer fato, quem trabalha com investimento sabe, existem pessoas aí que ganham R$1.000, R$1.500, que são mais ricas do que quem ganha 30, 40, porque monta aquela carteira de ativos ao longo do tempo, aquela carteira que gera renda. Né? Isso aí a gente vê na realidade brasileira nos últimos anos, onde a gente houve um crescimento forte de crescimento pelo consumo, né? E muita gente aí ganhando 20, 30 mil reais, mas montando uma carteira de passivos, né? Exato. Aquela ideia ali, o cara tinha um carro, depois ia pro segundo carro, depois tinha um barco, depois o cara chegava, ele era um executivo, ele era um bom profissional, e aí ele perde emprego e ele tem que começar a vender aquela carteira de ativos, aquela carteira de passivos. Enquanto aquele cara que ganha R$1.500, R$2.000, sempre lá poupando na sua previdência privada, poupando, fazendo, que seja um consórcio, não pode ser considerado investimento, mas algo que algo que está montando ativos também, ou está fazendo, guardando seu dinheiro, e pinta aquela oportunidade, aquele terreno no lado, e ele vai lá e compra. Então, essa ideia da carteira dos ativos, como ela é fundamental para a gente começar a entender, isso a gente vai explorar, né? Lá, aprenda a investir o seu dinheiro, não é apenas aprender lá o que é o CDI, ou aprender o que é a ideia da Previdência, mas sim, todos os modelos mentais que a gente vai ver lá, né? Da pessoa próspera e não próspera, né? Então a gente vai ver muito isso aí no curso Aprenda a Investir o Seu Dinheiro, e convidamos a todos dia 6 e 7, né, Ranieri? Isso aí, essa ideia de tentar entender e discernir o que é um ativo do que é um passivo é bem característica da mentalidade da prosperidade, né, que a gente chama assim. Chama atenção até um fato curioso, a gente passou em algumas empresas para divulgar o curso, e uma das empresas que vão participar lá, um dos funcionários que a gente estava conversando lá, a gente comentando, ele já tinha uma postura já de investidor, assim, ele já tinha um conhecimento de o que é um ativo e o que é um passivo, e ele identificou em colegas, né? Pô, eu converso com meus colegas aqui e sobra um dinheiro no final do mês, e ele diz assim, eu vou investir numa roda de liga leve pro meu carro, né? A gente tem isso, né? A gente vou investir, sei lá, vou construir uma piscina na minha casa. A gente tem que entender que uma roda de liga leve, no caso, é um passivo, não é um ativo, né? Então identificar esse tipo de que tu não está investindo, né, numa roda de liga leve, tu está gastando, consumindo numa roda de liga leve. Então essa ideia de ativo e passivo, ela é básica
para começar a entender o que é montar uma carteira de investimentos, o que é virar um investidor. E por esses tempos, então, na área, pelo menos uns 7 anos aí já estamos na área, pelo menos com a empresa aí, e sempre fazendo palestras de finanças pessoais, a gente vê cada história interessante, assim, de pessoas que começaram de baixo. A gente vê por isso que as grandes épocas prósperas, né, se faz com pessoas poupadoras, né, a gente vê muito aí da questão, na nossa região, se vê isso aí, pessoas que vieram do nada, realmente, e hoje são pessoas que possuem ativos, terrenos, possuem dinheiro aplicado, esse negócio bem sucedido, né? E outras não, né? E muito vem isso aí de montar essa carteira de ativos, de ter essa ideia de poupar, nem que seja aquele dinheirinho ali que tá ali, mas quando a gente tem uma reserva, isso é importante dizer, quando a gente tem uma reserva financeira, parece que os negócios pintam, né? A gente pega aí o dinheiro na mão, como vamos dizer assim, à vista, né? O dinheiro na bucha, como diz algum, a negociação é diferente, né? Então, essa oportunidade a gente fala de ter aquela ideia de poupança, da arte de poupar, né? Pra gente buscar as oportunidades quando você já tá com um terreninho, depois já tá com uma previdência ali, e aí parece que as coisas andam a seu favor, né? Como já dizia Albert Einstein, juros compostos, né, são a melhor força. Uma das maiores forças do universo. Exatamente, por essa questão, né? Porque o investimento é nada mais, nada menos, porque no início da nossa vida, nós transformamos a nossa força, ela vem do trabalho. E aí que entra os investimentos, para a gente transformar esse trabalho em ativos, para a gente diminuir cada vez mais o ritmo de trabalho, para que esses ativos se transformem. Essa é uma questão interessante, até eu ia pedir para tu falar um pouquinho mais sobre isso, que é uma das coisas que vão ser vistas no curso, que é o ciclo de vida financeiro, né? O início ciclo produtivo e o final onde tu se prepara para a aposentadoria, para poder consumir um pouco daquilo que tu poupou, né? Exatamente, esses 3 ciclos financeiros, né, que existe assim, o primeiro aí é o hábito realmente da acumulação, quando chega quem é novo principalmente, né, que o objetivo é trabalhar, a renda só vem do trabalho, não existe hoje, se um assessor financeiro ou qualquer pessoa dizer que existe mágica para ganhar dinheiro, isso não existe, é trabalho. Isso é trabalho, e o grande desafio é você transformar esse trabalho em ativos, né? Então essa parte da primeira da acumulação que a gente diz quando se tem até uma idade de 30, 35 anos aí, é uma acumulação de recursos, onde você transforma isso em ativos, você vai montando a sua carteira, parece que a coisa não rende, né? Você vê aquela curva de juros compostos, assim você se sente um cara, todo mundo aproveitando a vida aí, né? E tu ali rendendo, trabalhando, estudando, mas isso com o tempo você vai ver que a curva ela anda exponencialmente. A curva da formiguinha, né? Enquanto a cigarra tá cantando, a formiguinha tá economizando. Exatamente, isso aí. E os países prósperos foram assim, né? Então, e aí automaticamente depois vem aquela fase onde existe uma fase da rentabilidade, né? Que a gente busca aí render um pouco mais o recurso, aquele recurso que a gente montou, aquela carteira que a gente montou na acumulação, a gente começa a buscar mais produtos mais rentáveis, acima da inflação, para depois a gente chegar na fase da aposentadoria, né? Que é uma fase que a gente busca uma ideia aí de aproveitar os ganhos, né? Aproveitar sempre de uma maneira correta, sempre que não falte dinheiro até para nossa velhice, né? Então são 3 fases importantes aí no que a gente leva em consideração no nosso dia a dia, nos investimentos de longo prazo, né? Então fundamental levar isso que a gente vai ver no curso Aprenda a Investir o Seu Dinheiro, essas 3 fases também, juros simples, juros compostos, muita coisa para a gente trabalhar. Vamos ver um pouquinho também a ideia de como é que usam os produtos financeiros como consórcio. Hoje, infelizmente, nas principais instituições financeiras, o consórcio é algo aí que se empurra de uma maneira para os clientes, e a gente vai ver estratégias também para a gente poupar um pouco mais, estratégias a gente buscar como é que a gente pode aproveitar o financiamento, como é que a gente já está automaticamente preso no cartão de crédito, como é que eu posso diminuir essa bola de neve ao longo de tempo, como eu posso utilizar aí o crédito para a compra de ativos de uma maneira correta. Então tudo isso
a gente vai explorar no nosso curso Aprenda a Investir o Seu Dinheiro, dia 6 e 7 de junho. E também, com o tempo, também trabalhar outros cursos, como o curso Aprenda a Investir na Bolsa, curso aí Análise Gráfica de Ações, Mercado Futuro de Commodities, tudo isso aí para a gente trabalhar isso aí. Só uma dúvida aí que veio do pessoal aí, pessoal querer que eu falasse um pouco também sobre o dólar, né? Muita gente vem nos perguntando sobre o soja e sobre o dólar, como é que podemos trabalhar dessa forma com o dólar. O dólar a gente viu aí no dia 18 de maio chegando aí praticamente a R$3,42 chegou, e agora realmente vem num fluxo aí de baixo, então de R$3,25. Como a gente falou ali no início, né, expectativa dos players é ficar nesse patamar aí, mas tudo dependerá realmente das reformas, né? Reformas aprovadas, automaticamente o dólar cai. E aí automaticamente todo o real se aprecia, porque as contas públicas entram em equilíbrio, entre aspas, né? Então é natural aí o dólar cair. Porém, com incerteza, o que acontece? A maioria do público sai do real e busca a moeda do dólar para meio que se proteger. Investidor estrangeiro sai do país, tem que vender real e comprar dólar. Então tudo isso pressiona a moeda. E outra pergunta que o pessoal me fez até essa semana, que é interessante falar, a questão do soja, né? O soja com o dólar se apreciando. Como é que fica essa questão? Como é que se apreciou o soja e o soja caindo lá em Chicago, né? Por causa realmente do dólar, por tudo isso. Porém é um cenário ruim, né? Porque o soja cai em Chicago, que é o grão realmente está caindo, e o dólar subindo, na verdade sobe também a questão dos insumos, sobe toda a questão do custo, né, de uma nova safra. Então um cenário realmente ruim é quando o soja cai e o dólar sobe no período, né? E soja realmente aí um dos principais produtos nossos, fundamental aí, para a gente levar em consideração sempre os estoques, os compradores, os vendedores, como é que está principalmente o clima nos principais produtores, que é Brasil, Estados Unidos, Argentina, e se encaminhando para uma safra recorde, né, em tudo, né? O milho já vem sido pressionado, e além do mais, soja por ser commodity, né, ele acompanha muito a ideia do mercado internacional, principalmente do petróleo, por tudo isso aí, e o petróleo vem sofrendo um pouquinho lá fora por tudo isso. Então o país também sofre, porque o país é um grande produtor de commodities, no sentido aí. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. No soja, nosso principal investimento. Aos poucos a gente vai falando aí sobre commodities, que é o que mexe com a nossa região. Assim, o Brasil é forte nisso, a região é forte nisso, e a gente vai trazendo essas novidades ao longo do tempo. Então, para finalizar aqui também, falar um pouco para quem quiser puxar a Central do Investidor, o programa aí, o aplicativo da Esperato, que tem essas informações. Lá você vai ter sobre dólar, vai ter a cotação do soja, do milho, até do Bitcoin, né, que é hoje a moeda que está na moda, e qualquer roda, a maioria dos jovens falam sobre Bitcoin, moeda digital, que entrou num ritmo aí que pode chega num nível histórico aí, de alta, principalmente em real, em dólar aí, o Bitcoin cada vez mais ultrapassando fortes altas aí, né? Então tem que cuidar para às vezes não ser uma ideia de uma bolha. É moeda do futuro, muita gente fala isso, até podemos reservar um programa só para discutir a ideia do Bitcoin, mas ainda não tem uma regulação, não tem toda ainda nos principais players aí negociando, então algo que não é negociado no mercado normal. Mas por questão, quando a gente vê a importância de acompanhar essas moedas digitais, no aplicativo Central do Investidor, lá você acompanha como é que está a moeda aí do Bitcoin, soja, milho, tudo isso lá, CDI, informando aí em tempo real dessas informações lá. E indicar um livro, né, para quem saudade, o pessoal pedindo pra gente indicar alguns livros novamente aí, indicar novamente um livro para quem convidá-los também para aprender a investir o seu dinheiro. O livro Segredo da Mente Milionária, de Harv Eker, que fala um pouco sobre essa ideia dos modelos mentais das pessoas prósperas e não prósperas. Vamos trabalhar muito isso, né? Porque pessoas aí são bem sucedidas financeiramente, outras não, né? Tudo isso a gente vai trabalhar aí com modelos mentais no curso.
depois puxar um pouco em orçamento, juros compostos e aplicações. Então convido a todos lá, aí se inscrevam na www.esperato.com.br. Bom, pessoal, encerrando aqui mais um programa, Conexão Esperato de alto nível. Agradecer mais uma vez ao Ranieri de Matos, Ronaldo Rosenthal, Eliseu Mânica Júnior, que deve estar nos ouvindo lá, a todos também que estiveram ao vivo na rádio e pelo Facebook Live. Um grande abraço. Daqui 2 semanas a gente volta com mais indicadores da semana, sempre de olho nessa toda essa incerteza política e de como isso mexe na carteira de investimentos dos clientes. Então daqui 2 semanas, um grande abraço a todos, fiquem com Deus.